Pode ser que as investigações do pai de Hans não lograssem êxito em alguns aspectos, contudo, não é prejudicial travar conhecimento na intimidade com uma fobia dessa espécie, a qual podemos sentir-nos inclinados a denominar a partir de seus objetos. Isso porque dessa forma conseguimos ver a que ponto ela é realmente difusa. Ela se estende até cavalos e carroças, ao fato de cavalos caírem e morderem, até cavalos de características especiais. A carroça carregada com muito peso. Revelarei de imediato que todas essas características derivavam da circunstância de que a ansiedade originalmente não encerrava referência alguma a todos os cavalos, mas para eles se transpunha de modo secundário e acabara por ficar fixada naqueles elementos do complexo relativo a cavalos que se revelaram bem adaptados a determinadas transferências. Devemos reconhecer especialmente um resultado muito importante do exame ao qual o menino foi submetido por seu pai. Aprendemos qual foi a causa imediata que precipitou a irrupção da fobia. Ocorreu quando o menino viu cair um cavalo grande e pesado, e, pelo menos, uma das interpretações dessa impressão parece ser aquela a qual seu pai deu ênfase, ou seja, que Hans, naquele momento, percebeu um desejo de que seu pai caísse daquele mesmo modo e morresse. A expressão de seriedade que assumiu ao contar o episódio referia-se sem dúvida a esse significado inconsciente. Será que existiria ainda outro significado oculto atrás disso tudo? Além disso, qual pode ter sido a significação de o cavalo fazer um grande barulho com as pernas? Durante algum tempo, Hans tem brincado de cavalo no quarto. Ele trota, deixa-se cair, esperneia com os pés e relincha. Certa vez prendeu no rosto um saquinho parecido com a sacola de focinheira dos cavalos. Repetidamente vem correndo até mim e me morde. Desse modo, ele aceitava as últimas interpretações com mais determinação do que lhe era possível fazer com palavras, mas naturalmente mediante uma troca de papéis, de vez que o jogo se desenrolava em obediência a uma fantasia plena de desejo. Por conseguinte, ele era o cavalo e mordia seu pai. Assim, ele se identificava com seu pai. Nesses 2 últimos dias, notei que Hans me tem desafiado de uma maneira bem decidida, não com maus modos, mas com muita animação. Será porque já não tem mais medo de mim, o cavalo? 6 de abril. Fui com Hans até a frente de casa à tarde. Ao passar algum cavalo, eu lhe perguntava se ele via o preto na boca do animal. Ele sempre dizia que não. Perguntei-lhe com que se parecia de fato esse preto, e ele respondeu que parecia com um ferro preto,
portanto, não se confirmou a minha primeira ideia de que, de fato, era a correia de couro que faz parte dos arreios nos cavalos de tração. Indaguei-lhe se a coisa preta lhe lembrava um bigode, e ele disse, só pela cor, de modo que ainda não sei o que realmente vem a ser. Seu medo diminuiu dessa vez, arriscou-se a ir até a casa vizinha, mas voltou imediatamente quando ouviu trotes de cavalos ao longe. Quando uma carroça veio parar em frente à nossa porta, ele ficou assustado e correu para dentro de casa, pois o cavalo começou a mexer as patas. Perguntei-lhe por que estava com medo e também se talvez ficara nervoso porque o cavalo tinha feito assim, abre parênteses, e bati com o pé no chão, fecha parênteses. Ele disse: não faça tanto barulho assim com o pé. Compare com a observação que ele fez a respeito do cavalo do ônibus que caiu. Ele ficou especialmente apavorado ao passar por perto uma carroça de mudanças e correu depressa para dentro de casa. Perguntei-lhe despreocupado: uma carroça de mudanças como esta parece realmente com um ônibus? Ele nada disse. Repeti a pergunta. Então ele respondeu: pois é claro, senão eu não teria tanto medo de uma carroça de mudanças. 7 de abril. Hoje, novamente, lhe perguntei com que se parecia a coisa preta na boca dos cavalos. Hans disse: com um focinho. Curioso é que nesses últimos 3 dias não passou um só cavalo no qual ele indicasse esse tal focinho. Eu mesmo não tenho visto nos meus passeios um cavalo desses. Embora Hans afirme que tais cavalos existem de verdade, desconfio que nos cavalos algum tipo de brindão, travessão, a peça pesada dos arreios em torno da boca, talvez travessão realmente lhe lembrasse um bigode, e que depois que aludia a isso, esse medo também desapareceu. Sua melhoria tem sido constante. O raio de seu círculo de atividades, tendo a porta da rua como seu centro, torna-se cada vez maior. Chegou até a levar a cabo a façanha que até agora lhe tem sido impossível, de atravessar correndo até a calçada em frente do outro lado. Todo medo que ainda permanece relaciona-se com a cena do ônibus, cujo significado ainda não está claro para mim. 9 de abril. Nesta manhã, Hans veio ver-me enquanto eu me lavava e estava nu até a cintura. Hans: papai, você é lindo, você é tão branco. Eu: sim, como um cavalo branco. Hans: a única coisa preta é o seu bigode, continuando, ou talvez seja um focinho preto. Então falei para ele que na véspera, à noite, eu tinha ido visitar o professor e disse a Hans: há uma coisa que ele quer saber. Estou muito curioso, comentou Hans. Eu lhe disse que sabia em que momentos ele fazia um barulhão com os pés. Ah, sim, interrompeu-me. É quando estou zangado ou quando tenho de fazer lumf. L-U-M-F, quando o que quero é brincar. É verdade que ele tem o hábito de fazer barulho com os pés, isto é, bater com eles quando está zangado. Fazer lmuf significa evacuar os intestinos.
Hans, quando pequeno, ao levantar-se, certo dia do urinol, disse: "Olha para o Lemuf", em alemão Lempuff. Ele queria dizer meia em alemão Strumpf, por causa da sua forma e da cor. Essa denominação persiste até hoje, ainda bem novinho, quando tinha de ser posto no urinol e se recusava a deixar seu brinquedo, costumava bater com os pés no chão de raiva e dava pontapés a esmo, às vezes também atirando-se no chão. E você também fica dando pontapés quando tem de fazer pipi e não quer ir porque prefere continuar brincando. Ele: preciso ir fazer pipi, e saiu da sala, sem dúvida para confirmar o que acabara de dizer. Durante a visita que me fez, o pai de Hans me perguntou que recordação poderia ter sido trazida à sua mente pelo cavalo caído agitando as patas. Sugeri-lhe que poderia ter sido a sua própria reação ao reter a urina. Hans então confirmou isso com o ressurgimento durante a conversa de um desejo de urinar, acrescentando mais outros significados ao ato de fazer barulho com os pés. Em seguida, saímos para a calçada em frente à porta da rua. Ao passar uma carroça carregada de carvão, ele me disse: "Papai, eu também tenho medo de carroças de carvão." Eu: "Talvez porque elas sejam grandes como os ônibus." Hans: "Sim, e porque a carga é muito pesada e os cavalos têm de arrastar tanta coisa e seria fácil eles caírem. Se a carroça está vazia, eu não tenho medo. Conforme já observei, é um fato que apenas os veículos pesados o põem num estado de ansiedade." A situação, todavia, continuava francamente obscura. A análise fazia poucos progressos e receio que o leitor comece a achar tediosa a descrição que faço dela. No entanto, toda análise tem períodos obscuros dessa natureza. Mas Hans tinha chegado então ao ponto de conduzir-nos para uma área inesperada. Tinha voltado para casa e estava conversando com minha esposa, que me mostrava as compras que fizera. Entre elas havia um par de calcinhas amarelas para senhoras. Hans exclamou: 2 ou 3 vezes. Jogou-se no chão e cuspiu. Minha esposa disse que ele já fizera isso umas 2 ou 3 vezes quando via as calcinhas. "Por que é que você diz perguntei. Hans: "Por causa das calcinhas." Eu: "Por quê? Por causa da cor delas? Porque são amarelas e fazem você lembrar de Lumpf ou pipi?" Hans: "Lumpf não é amarelo, é branco ou preto." E logo a seguir: "Sabe, é verdade que é fácil fazer Lumpf se a gente comer queijo?" Uma vez eu lhe disse isso quando me perguntou por que eu comia queijo. Eu: "Sim, Hans, é por isso que você toda manhã vai logo fazer Lumpf? Eu gostaria tanto de comer queijo com meu pão com manteiga." Ontem mesmo, quando brincava de pular na rua, me perguntara: "É verdade, não é, que é fácil a gente fazer Lumpf quando a gente pula muito?" Travessão:
Tem havido problemas com as suas evacuações desde tenra idade, e o emprego de laxantes e enemas era frequentemente necessário. Em certa época, sua constipação era tão grande que minha esposa chamou o Dr. L. Sua opinião foi que Hans era superalimentado, o que, com efeito, era o caso, e recomendou uma dieta mais moderada. Travessão, e a situação logo se resolveu. Recentemente a constipação voltou a aparecer com certa frequência. Depois do almoço, eu disse a Hans: vamos escrever de novo ao professor. E ele me ditou o seguinte, abre aspas, quando eu vi as calcinhas amarelas, eu disse, isso me faz cuspir, e joguei-me no chão e fechei os olhos e não olhei. Fecha aspas. Eu, por quê? Hans, porque vi as calcinhas amarelas, e fiz também a mesma coisa quando vi as calcinhas pretas. As pretas são do mesmo tipo de calcinhas, só que eram pretas. Interrompendo-se, disse, estou tão contente, sabe? Fico sempre contente quando posso escrever para o professor. Eu, por que você disse, você sentiu nojo? Hans, sim, porque eu vi aquilo. Pensei que teria que fazer Lumpf. Eu, por quê? Hans, não sei. Eu, quando foi que você viu as calcinhas pretas? Hans, foi um dia em que Ana, nossa empregada, ficou aqui muito tempo com a mamãe e ela as trouxe para casa logo depois que as comprou. Essa asserção foi confirmada por minha esposa. Eu, você ficou com nojo dessa vez também? Hans, sim. Eu, você já viu a mamãe vestida numa calça daquelas? Hans, não. Eu, nem enquanto ela se vestia? Hans, quando ela comprou as amarelas, eu já as tinha visto uma vez. Abre parênteses, isso foi desmentido. Ele viu as amarelas pela primeira vez quando sua mãe as comprou. Fecha parênteses. Mamãe está usando as pretas hoje, entre parênteses, correto, porque eu vi quando ela as tirou hoje de manhã. Eu, o quê? Ela tirou as calças pretas de manhã? Hans, hoje de manhã. Quando ela saiu, ela tirou as calças pretas e quando voltou, ela vestiu as pretas de novo. Perguntei à minha esposa sobre isso, pois me parecia absurdo. Ela disse que isso não tinha fundamento algum. É claro que não havia trocado de calças ao sair. Fui logo perguntar a Hans sobre o fato. Você me disse que mamãe tinha vestido calças pretas e que ao sair ela as tirou e as vestiu de novo quando voltou, mas mamãe disse que não é verdade. Hans, acho que talvez eu tenha esquecido que ela não tirou as calças e com impaciência, por favor, me deixe em paz. Devo fazer alguns comentários a essa altura com respeito à história das calças. Logicamente, foi mera hipocrisia da parte de Hans fingir que estava tão feliz com a oportunidade de falar nelas. No final, pôs a máscara de lado e foi rude com seu pai. Tratava-se de algo que já lhe havia proporcionado um prazer enorme, mas que agora, instalada a repressão, muito envergonhava, provocando nele expressões de nojo. Resolveu assim mentir para disfarçar as circunstâncias nas quais vira sua mãe trocar de calças. Na realidade, vestir e tirar as calças eram parte do contexto de Lumpf.
Seu pai estava inteiramente ciente de tudo e também daquilo que Hans tentava ocultar. Perguntei à minha esposa se Hans a acompanhava com frequência quando ela ia ao banheiro. Sim, muitas vezes, disse ela. Ele insiste e me amola até que eu permita. Todas as crianças são assim. Deve-se, contudo, prestar cuidadosa atenção ao desejo que Hans já havia reprimido de ver sua mãe fazer lymph. Saímos então até a calçada da nossa casa. Ele estava muito animado e brincava de trotar como um cavalo, quase sem parar. Disse-lhe: "E agora, quem é o cavalo do ônibus? Eu, você ou a mamãe?" Hans respondendo logo: "Sou eu. Eu sou um cavalinho novo." No período em que sua ansiedade atingira seu ponto mais agudo e Hans ficava assustado ao ver cavalos brincando, perguntou-me por que faziam isso. Eu, para acalmá-lo, disse: "São cavalos novos, sabe? E eles ficam brincando como os meninos. Você também brinca, corre para lá e para cá, e você é um menino." Desde então me dizia sempre que via cavalos brincando. É isso mesmo, eles são cavalos novos. Enquanto subíamos as escadas, perguntei-lhe, quase sem pensar: "Você brincava de cavalos com as crianças lá de Gmunden?" Ele: "Sim." E pensativo: "Acho que foi aí que fiquei com a bobagem." Eu: "Quem era o cavalo?" Ele: "Era eu e Berta era o cocheiro." Eu: "Alguma vez você caiu quando você era um cavalo?" Hans: "Não. Quando Berta dizia anda, eu corria depressa, depressa até disparava." Eu: "Vocês nunca brincavam de ônibus?" Hans: "Não, só de carroças." E de cavalos sem carroças. Quando um cavalo tem uma carroça, ele pode muito bem andar sem ela e a carroça pode ficar em casa. Eu: "Vocês brincavam muito de cavalos?" Hans: "Muitas vezes." Fritzl uma vez foi o cavalo e Franz era o cocheiro, e Fritzl correu tão depressa e de repente bateu com o pé numa pedra e o pé sangrou. Eu: "Quem sabe não caiu?" Hans: "Não, ele pôs o pé dentro d'água e depois amarrou um pano nele." Eu: "Você muitas vezes foi o cavalo?" Hans: "Sim, muitas." Eu: "E como foi que você ficou com a bobagem?" Hans: "Foi porque eles ficavam dizendo: por causa do cavalo, por causa do cavalo." Ele acentuou com ênfase o por causa. Então, talvez fiquei com a bobagem, porque eles falavam daquele jeito, por causa do cavalo. Por algum tempo, o pai de Hans continuou seu inquérito, através de outros caminhos sem resultado. Eu: "Eles lhe contaram alguma coisa sobre cavalos?" Hans: "Sim." Eu: "O quê?" Hans: "Esqueci." Eu: "Talvez eles lhe tenham falado sobre os seus pipis?" Hans: "Oh, não." Eu: "Você já tinha medo de cavalos nessa época?" Hans: "Não, eu não tinha medo nenhum." Eu: "Talvez Berta lhe tenha falado que os cavalos." Hans interrompendo: "Fazem pipi?" Não. No dia 10 de abril, retomei nossa conversa do dia anterior e tentei descobrir o que significava o seu por causa do cavalo. Hans não conseguia lembrar-se. Ele só sabia que certa manhã algumas crianças tinham ficado do lado de fora da porta da frente e disseram, abre aspas, por causa do cavalo, fecha aspas. Ele mesmo estava lá.
Quando o pressionei mais, ele declarou que elas não disseram por causa do cavalo nada, mas que ele se tinha lembrado errado. Eu, mas você e os outros estavam constantemente nos estábulos. Vocês devem ter conversado sobre cavalos lá. Nós não conversamos. Sobre o que é que vocês falavam? Sobre nada. Tantas crianças e nada para conversar. Nós falávamos sobre alguma coisa, mas não sobre cavalos. Bom, o que era? Não me lembro mais. Deixei de lado o assunto, já que as resistências eram evidentemente grandes demais, e passei para a seguinte pergunta: você gostava de brincar com Berta? Ele gostava muito, mas não com Olga. Você sabe o que Olga fez? Uma vez eu ganhei uma bola de papel de Gretchen lá em Gmunden e Olga rasgou-a toda em pedaços. Berta nunca teria rasgado a minha bola. Eu gostava muito de brincar com Berta. Você viu como era o pipi de Berta? Ele, não, mas eu vi o dos cavalos, porque eu estava sempre nos estábulos. Então eu vi os pipis dos cavalos. Eu, então você estava curioso e queria saber como eram os pipis de Berta e da mamãe? Ele, sim. Eu lhe lembrei como ele uma vez se queixou a mim de que as menininhas sempre queriam ficar olhando quando ele estava fazendo pipi. Berta sempre me olhava também. Ele falou com muita satisfação e nem um pouco ressentido. Ela fazia isso frequentemente. Eu costumava fazer pipi no jardinzinho onde havia rabanetes e ela ficava do lado de fora da porta da frente e me olhava. E quando ela fazia pipi, você ficava olhando? Ele, ela costumava ir ao banheiro. E você ficava curioso? Eu ficava dentro do banheiro quando ela estava lá dentro. Isso era um fato. As empregadas nos falaram sobre o assunto uma vez e eu me lembro que proibimos Hans de fazê-lo. Você disse que queria entrar? Eu entrei sozinho. E porque Berta me deixou entrar? Não há nada de vergonhoso nisso. E você teria gostado de ver o pipi dela? Ele, sim, mas eu não vi. Eu então lhe lembrei o sonho de cobrar prendas que ele tinha dito em Gmunden e disse: quando você estava em Gmunden, você queria que Berta o fizesse fazer pipi? Eu nunca disse isso a ela. Por que você nunca lhe disse isso? Porque eu não pensei nisso, interrompendo-se. Se eu escrever tudo para o professor, minha bobagem vai acabar logo, não vai? Por que é que você queria que Berta o fizesse fazer pipi? Não sei, porque ela ficava me olhando. Você pensou para você mesmo que ela podia pôr a mão no seu pipi? Sim, mudando de assunto. Era tão divertido em Gmunden, no jardinzinho, onde havia rabanetes, havia um montinho de areia. Eu costumava brincar lá com a minha pá. Esse era o jardim onde ele costumava fazer pipi sempre. Você punha a mão no seu pipi? Em Gmunden, quando estava na cama? Não, naquela época não. Eu dormia tão bem em Gmunden que nunca nem pensei nisso. As únicas vezes que eu fiz isso foi na rua e agora. Mas Berta nunca pôs a mão no seu pipi? Ela nunca pôs, não, porque eu nunca lhe disse para pôr.
Eu. Bom, e quando foi que você quis que ela pusesse? Ele. Ah, uma vez em Gmunden. Eu. Uma vez só? Ele. Bom, de vez em quando. Eu. Ela costumava ficar olhando sempre para você quando você fazia pipi? Talvez ela estivesse curiosa para saber como é que você fazia pipi? Ele. Talvez ela estivesse curiosa para saber como era o meu pipi. Eu. Mas você também estava curioso só sobre a Berta? Ele. Sobre a Berta e sobre a Olga? Eu. Sobre quem mais? Ele. Sobre ninguém mais. Eu. Você sabe que isso não é verdade. Sobre mamãe também. Ele. Ah, sim, sobre mamãe. Eu. Mas agora você não está mais curioso. Você sabe como é o pipi da Hannah, não sabe? Ele. Mas o pipi da Hannah vai crescer, não vai? Eu. É claro que vai, mas quando crescer, não vai ser igual ao seu. Ele. Eu sei disso, vai ser a mesma coisa. Isto é, como é agora, só que maior. Eu. Quando nós estávamos em Gmunden, você ficava curioso quando sua mamãe se despia? Ele. Sim, e quando Hannah estava no banho, eu vi o pipi dela. Eu. E o de mamãe também. Ele. Não. Eu. Você teve nojo quando viu as calças de mamãe? Ele. Só quando eu vi as pretas, quando ela as comprou. Então eu cuspi. Mas eu não cuspo quando ela põe suas calças ou as tira. Eu cuspo porque as calças pretas são pretas como um lemuf e as amarelas são como um pipi. Então eu acho que tenho que fazer pipi quando a mamãe está usando suas calças e eu não as vejo, ela usa suas roupas por cima delas. Eu. E quando ela tira as roupas dela? Eu não cuspo nessa hora, também não, mas quando as calças estão novas, elas parecem um lymph. Quando elas estão velhas, a cor vai embora e elas ficam sujas. Quando você as compra, elas estão bem limpas, mas em casa elas se tornam sujas. Quando elas são compradas, elas são novas, e quando elas não são compradas, elas são velhas. Eu. Então você não tem nojo das velhas? Ele. Quando elas estão velhas, ficam muito mais pretas que um lumf. Não ficam? Elas ficam só um pouco mais pretas. Eu. Você esteve muitas vezes no banheiro com a mamãe? Ele. Muitas vezes. Eu. E você teve nojo? Ele. Sim. Não. Eu. Você gosta de ficar lá quando a mamãe faz pipi ou lumf? Ele. Gosto muito. Eu. Por que é que você gosta tanto disso? Ele. Não sei. Eu. Por que você acha que vai ver o pipi da mamãe? Ele. Eu acho que é por isso. Eu. Mas por que é que você nunca vai ao banheiro em Lines? Em Lines, ele sempre me pede para não levá-lo ao banheiro. Ele ficou assustado certa vez com o barulho da descarga. Ele. Talvez porque faz um barulhão quando você puxa a válvula. Eu. Então você fica com medo. Ele. Sim. Eu. E no banheiro daqui? Ele. Aqui eu não tenho medo. Em Lines me dá medo quando você puxa a válvula e quando eu estou lá dentro e a água corre para baixo. Me dá medo também. E só para me mostrar que ele não tinha medo no nosso apartamento, me fez ir até o banheiro e pôs a válvula em funcionamento. Então ele me explicou. Primeiro há um barulho alto, depois um barulho solto. Este é quando a água escorre. Quando há o barulho alto, eu prefiro ficar dentro. Quando há o barulho suave, eu prefiro sair.